Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, rapaziada, como é que foi de recesso? Deu para dar uma descansada? Então agora vamos voltar para nossa aula. Então vamos lá. Hoje a gente vai aprender função quadrática. A gente vai dando continuidade nessa parte de função. Então nós vimos uma função linear, né, que ela pode ser uma função identidade ou uma função afim. E agora a gente vai trabalhar uma função quadrática. Primeiro, o que caracteriza uma função quadrática? Seu maior expoente. Expoente 2, então a função ela vai ser uma quadrática, ou uma função de segundo grau. Assim como a equação, o que classifica uma função vai ser o seu maior expoente. Tá? Então nesse caso aqui eu tenho uma função quadrática. Tá? E eu posso classificar a função quadrática de duas maneiras. Ela pode ser uma função crescente ou decrescente. Também posso classificar uma função de duas formas, ou pela lei ou pelo gráfico, tá? Se for pela lei, né, vou ter a lei da função, então vai ser assim, quando o A for maior do que zero, ela vai ser uma função crescente. Quando A for menor do que zero, ela vai ter uma função decrescente. Ou seja, eu fui lá e olhei a lei. A maior do que zero, função crescente. A menor do que zero, função decrescente. Antônio, existe função constante na equação de segundo grau? Não. Por quê? Para a função ser constante, A precisa ser igual a zero. Nesse caso aqui, se A for igual a zero, a função ela não vai ser quadrática, que não vai ter expoente 2, vai ser uma função linear, certo? Então vai ser só crescente e decrescente. E também posso analisar pelo gráfico, tá? O gráfico de uma função quadrática, ela vai ser sempre uma parábola, seja ela com a concavidade para cima ou seja ela com a concavidade para baixo. Função crescente, concavidade para cima. Função decrescente, concavidade para baixo. Tá? A gente costuma brincar que a classificação da função no gráfico é igual à relação da filha com o pai. Tá? Se a filha não está namorando, papai fica contente. Certo? Bota aqui, ó, os olhinhos aqui, papai fica contente. Se a filha começa a namorar, fica decrescente. Então, papai fica triste. Então, ó, papai contente, função crescente. Papai triste, função decrescente. Tá? Então, ó, quando A é maior do que zero, função crescente, concavidade para cima. Quando A é menor do que zero, função decrescente, concavidade para baixo. Ainda tem duas coisas que a gente vai calcular aqui. Quando a função ela é crescente, eu vou calcular o que a gente chama de ponto de mínimo. Por que isso, Antônio? Esse ponto aqui, ele vai ser o menor ponto da minha concavidade, tá? Como é que funciona? Ó, função crescente, ela vem descendo, 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 descendo. Chegou num ponto, que é o ponto de mínimo, ela começa a subir. Então, esse é o menor ponto da minha função. Por isso que ele é chamado de ponto de mínimo. E quando a função é decrescente, a gente vai calcular o ponto de máximo. Por que, Antônio? Porque esse ponto de máximo é o ponto mais alto da parábola. Ele sobe, 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 chega num ponto, começa a descer. Então, esse daqui é o ponto mais alto. Por isso que a gente chama de ponto de máximo. Tá? Então, ó, se eu tenho um gráfico crescente, eu calculo ponto de mínimo. Se eu tenho um gráfico decrescente, eu calculo ponto de máximo. No inverso. Tá aí tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe como é que classifica uma função, né? Ou pelo gráfico ou pela lei. A maior do que zero, função crescente. A menor do que zero, função decrescente. Se for pela parábola, concavidade para cima,
função crescente, concavidade para baixo, função decrescente. Se a concavidade é para cima, eu calculo o ponto de mínimo. Se a concavidade é para baixo, eu calculo o ponto de máximo. Como é que a gente vai fazer tudo isso, Antônio? Muito simples, ó. Vou pegar a função f de x é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5. F de x a gente já sabe que é y, né? Vamos igualar a zero para virar a equação. Então, ó, a negativo, eu já sei que o gráfico ele vai ser decrescente. Se o gráfico vai ser decrescente, eu vou calcular o ponto de máximo. Como é que a gente vai fazer isso, Antônio? Muito simples, ó. Vamos lá na equação de primeiro grau, de segundo grau. Calculo os coeficientes. A igual a menos 1, B igual a 6, C igual a menos 5. Calculo o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C é menos 5. Menos 5. Então, ó, delta é igual a 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 5, 20. Então, ó, 36 menos 20, delta igual a 16. Vamos calcular x. X é igual a menos b, então vai ficar menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é igual a 16, sobre 2 vezes a, então vai ficar 2 vezes menos 1. Vamos calcular, ó, x, menos 6 mais ou menos 4, sobre menos 2. Então, ó, x1, menos 6 menos 4, sobre menos 2, menos 6 menos 4, menos 10, sobre menos 2, menos com menos mais, então vai dar 5 positivo. x2 é igual a menos 6 mais 4, igual a menos 2, vai ficar menos 2 sobre menos 2, então x2 igual a 1. Beleza, até aí tranquilo. Qual vai ser o nosso diferencial? Para a gente calcular esse cara aqui, ó, ou ponto de máximo ou ponto de mínimo, a gente vai ter que calcular os vértices da função, tá? Eu tenho dois vértices. Eu tenho o vértice de x e eu tenho o vértice de y. São os dois vértices da minha função. O vértice de x, a fórmula é essa daqui, ó. Menos b sobre 2 vezes a. E o vértice de y, a fórmula vai ser menos delta sobre 4 vezes a. Coloquei a fórmula, só vou substituir agora. Menos b. B é 6, então vai ficar menos 6 sobre 2 vezes menos 1. Vai ficar menos 6 sobre menos 2. Então, o vértice de x é igual a 3. O vértice de y, menos delta, delta 16, então menos 16, sobre 4 vezes a, que é igual a menos 1. Vai ficar menos 16 sobre menos 4, que é igual a 4. Certinho? Calculei tudo que eu preciso. Já tenho as raízes, que é x1 e x2, e já tenho os vértices, que é o de x e o de y. Então vamos montar o nosso gráfico. Como é que a gente vai montar o nosso gráfico, Antônio? Muito simples, ó. Depois de ter calculado tudo, calculou as raízes, calculou o vértice, eu vou para o meu eixo cartesiano. Eixo deitado x, eixo em pé y. Meu ponto de origem aqui é 0. Para a minha direita eu tenho x positivo, para a minha esquerda eu tenho x negativo. Para cima eu tenho y positivo e para baixo eu tenho y negativo. A primeira coisa que a gente vai traçar numa parábola, tá? Eu tenho esse desenho aqui, ó, da parábola. Aqui corta o eixo x e aqui vai ser o meu eixo y. Nessa ideia aqui mais ou menos, tá?
A parábola não corta o eixo x em 2 pontos? Certo? Então, quando eu tenho a parábola que ela corta o eixo x em 2 pontos, como é que vai funcionar isso daqui? Esses 2 pontos são as minhas raízes, x1 e x2. Então, eu vou vir aqui, ó, 1 e 5. Certo? Agora, eu preciso calcular a altura dessa parábola, que vai ser o meu ponto de máximo. Quem vai calcular o meu ponto de máximo? Vértice de x e vértice de y. Já sei por onde que a parábola vai cortar o eixo x. Já sei que vai ser em 2 pontos. Certo? Então vamos lá. Ó. Vou colocar o vértice de x. Quem é o vértice de x? 3. Então, ó. 3. Esse vértice de x, ele sempre vai ser o ponto central entre as duas raízes, tá? Por exemplo, a 3 fica no meio de 1 e 5. 1 para 3, 2. 3 para 5, 2. Sempre vai ser. Por quê? Porque ele é o eixo de simetria. É ele que vai cortar x1, x2. É ele que vai cortar a parábola ao meio. Ele tem esse eixo aqui, ó. É ele que vai cortar a parábola ao meio. Então, ele sempre vai ficar no meio. E, como é ponto de máximo, meu vértice de y é positivo. Se fosse ponto de mínimo, o meu vértice de y deveria ser negativo. Então, positivo, vou vir aqui em y, ó, 4. Beleza, ó. Vou fazer o meu ponto de máximo. Vou pegar aqui o eixo de simetria, ó. Vou até o ponto y. Tracei meu ponto de máximo. Como a parábola é negativa, ela corta para baixo. Então, ó, cortou o eixo ponto 1 e no ponto 5. Tá aí o meu gráfico, certo? Vai passar nos dois. As raízes é onde corta o eixo x, a parábola corta o eixo x. Vértice de x é onde eu vou colocar o meu eixo de simetria, que é sempre entre os dois. Como é ponto de máximo, y positivo. Se fosse ponto de mínimo, y negativo. y4 é onde vai ficar o meu ponto de máximo, que é o ponto mais alto da parábola. Certinho? Tranquilinho? Belezinha? Então é isso aí que a gente vai trabalhar mais ou menos, tá? Outra coisa importantíssima. Quando eu calculo, então vamos aqui para algumas situações aqui, ó. Então eu vi que o que define que a minha parábola ela vai ser crescente ou decrescente é o valor de A. A positivo, crescente. A negativo, decrescente. Esse ponto aqui, ele pode cortar o eixo x em dois, ele pode tocar o eixo x em 2 pontos, ele pode tocar o eixo x em 1 ponto e ele pode não tocar o eixo x, tá? Quem define isso? Delta. Quando eu tenho delta maior do que 0, a parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos. Como nós vimos aqui, ó. O delta não foi 16, então cortou o eixo x em 2 pontos. Eu tive x1 e tive x2. Vocês lembram que quando o delta é igual a 0,
eu só tenho uma raiz, o valor de x1 é igual ao valor de x2. Então, ó, quando o delta for igual a zero, a parábola ela corta o eixo x em um único ponto. E quando o delta é negativo, eu não tenho nem x1 e nem x2, porque eu não consigo calcular a raiz de delta negativo. Então, ó, a parábola ela não corta o eixo x. Exemplo. Delta maior do que zero. Eu posso ter o eixo x, Ela pode cortar o eixo x negativamente e pode cortar o eixo x positivamente. Mas quando o delta é maior do que zero, ela vai cortar o eixo x em dois pontos. Certinho? Seja ele positivo ou negativo, mas corta em dois pontos. Quando eu tenho delta igual a zero, ele vai tocar o eixo x em um único ponto, seja positivo ou seja negativo. Seja positivamente ou seja negativamente. Tá vendo? Tocou em um único ponto. Ó, aqui, ó, tocar em dois pontos. Ó. Aqui vai tocar em um único ponto, seja positivo ou seja negativo. E quando o delta for menor do que zero, ele não toca o eixo x, nem positivamente e nem negativamente. Tá vendo? Vai ficar aqui e vai ficar aqui. Não toca o eixo x. Então foi o que a gente viu aqui, ó. Delta maior do que zero, a parábola corta o eixo x em dois pontos. Delta igual a zero, a parábola corta o eixo x em um ponto, seja positivo ou seja negativo. E delta menor do que zero, não vai cortar o eixo x em nenhum ponto. Belezinha, galera? Tranquilo? Então, ó, essa semana a gente vai começar a trabalhar aí as equações, as funções do segundo grau, beleza? Tranquilo? Grande abraço para vocês aí. Fica com Deus.